Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre o algoritmo de Prim, que é um algoritmo utilizado para se extrair a árvore geradora mínima de um grafo. Qual que é a ideia desse algoritmo? A ideia desse algoritmo é considerar os vértices divididos em dois grupos. Um grupo que já faz parte da árvore e um grupo que não faz parte da árvore ainda, tá? E a cada repetição de um laço que ele tem, ele pega um dos vértices que não está na árvore e joga na árvore. Então ele pega um vértice de um conjunto e move para o outro. Nisso vão as arestas junto, né? E para ele escolher qual vértice, ele usa um esquema de corte. O que é esse esquema de corte? É considerar as arestas que saem de um grupo e vão para o outro. Então ele considera a cada iteração as arestas que saem de um grupo e vão para o outro, e desse grupo de arestas ele escolhe a menor. Essa aresta então, é que vai indicar o próximo vértice que vai entrar no conjunto dos vértices da árvore, tá? Eu vou tentar ilustrar isso daqui. Eu vou criar o meu conjunto de vértices total. Eu não vou representar porque é todo mundo. Então eu vou representar só os vértices que são os vértices da árvore, vou chamar de VA. E vou representar também o conjunto de arestas que pertencem à árvore, tá? Que eu vou chamar de SA. Beleza. A gente tem que começar de algum lugar. Então, geralmente a gente começa do zero, mas poderia ser do outro, não tem problema. Então, estou falando que o meu zero ele sai do conjunto de vértices que não estão na árvore e passa a pertencer ao conjunto de vértices da árvore. Até para eu conseguir fazer o meu primeiro corte, né? Senão eu não consigo fazer o meu primeiro corte. E aí eu vou fazer, então, o primeiro corte, que é o seguinte. Eu vou separar os vértices que já estão na árvore dos vértices que não estão na árvore. Então, o primeiro corte, eu estou separando o vértice zero que já está na árvore dos demais vértices. Então, o que a gente olha? A gente olha quais são as arestas que foram interceptadas por esse corte. Eu tenho a aresta 0,2, a 0,4 e a 0,5. Dessas, eu vou escolher a que tiver o menor peso, tá? Então, o que eu venho? Eu vou vir aqui e colocar essa aresta. No caso, é a aresta... poderia ser a 0,1 ou a 0,5, né? Aí vai depender do código. No caso, eu vou pegar sempre a que tiver menor, baseado nos índices do vértice também. Se eu tiver com peso igual, eu vou escolher pelo vértice. Então, eu vou pegar a 0,2. Ok. Isso me faz jogar aqui o vértice 2. Uma vez que eu escolhi essa aresta, né, ela vai para o 2, significa que o vértice 2, nesse momento também, já faz parte aqui da minha árvore geradora mínima. E aí eu faço novamente a mesma coisa. Eu vou separar os vértices que estão na árvore dos vértices que não estão. Nesse momento eu tenho o 0 e o 2 na árvore, então eu tenho um corte que tem que passar aqui, ó, separando de um lado o 0 e 2, do outro lado os demais que ainda não estão na árvore. E aí eu vou observar quais são as arestas que são interceptadas por esse corte. Ó. Eu tenho a 0,5, olha de baixo para cima aqui, tá? Não necessariamente na ordem. A 0,5, a 0,4, a 2,4 e a 2,3 são as arestas do meu corte. Dessas arestas, eu vou escolher a que tiver peso menor. No caso, é a 0,5. Eu vou colocar 0,5 aqui. Vou acrescentar 0,5. Significa, então, que o meu vértice 5 agora pertence também à minha árvore. A minha árvore estará completa com todos os vértices que estiverem nela, né? Então, fatalmente, isso aqui vai encher com todos os vértices. E a gente vai acompanhando quais são as arestas. Agora, todas as arestas não. Muitas arestas serão deixadas, porque nesse caso, né? Porque se eu colocar, vai formar ciclo. Eu não posso formar ciclo. Continuo do mesmo jeito. Agora eu vou separar o 0, 2 e o 5, o 0, 2 e o 5 de um lado e os demais do outro. Então, vou fazer outro corte, separando o 5
o 0 e o 2 de um lado e do outro lado o restante, né? Que nesse caso aqui é 1, 4 e 3. Vou olhar quais são as arestas. Eu tenho a aresta 1, 5, 4, 5, 0, 4, a 2, 4 e a 2, 3. Olhando o peso delas, essa aqui é peso 3, peso 5, peso 2, peso 4 e peso 2 aqui. Então, poderia ser a 1, 5 e também poderia ser a 0, 4. Qualquer uma das duas, tá? Eu vou pegar a 0, 4. Mas poderia ser qualquer uma das duas. Então, a gente poderia ter mais de uma resposta na execução desse algoritmo, dependendo do código, que estaria certo do mesmo jeito. Então, eu disse que vou pegar a 0, 4, que também tem peso 2. 0, 4. Significa que o 4 agora também entrou na minha árvore, né? O vértice 4. A aresta que liga nele entrou, então ele entrou também. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou separar agora o 0, o 2, o 5 e o 4 de um lado e o resto do outro. Então, eu vou fazer outro corte aqui. Vou separar o 0, 0, 2, 5 e 4. Então, esse grupo todo aqui. Ó. Então, eu vou ter um corte passando aqui. Isso. E aí eu olho as que estão a 2, 3, a 1, 4 e a 1, 5. Dessas eu escolho a menor, no caso vai ser a 1, 5. Opa, botou um pontinho lá. No caso vai ser a 1, 5. E aí significa que o 1 também entrou para a árvore, né? Essa aresta aqui entrou para a árvore, então esse vértice aqui também entrou. E agora eu tenho um outro corte que vai separar de um lado o 0, o 2, o 5, o 4 e o 1 do restante. Só tenho 3. E eu vou ver quais são as arestas que são interceptadas por esse corte. No caso, eu só tenho uma aresta mesmo, que é a 2, 3. Então tem que ser ela, né? Se eu tivesse mais arestas ligando aqui, talvez eu teria outras opções de escolha, mas eu não tenho nesse caso. Só tem uma aresta mesmo, que é a aresta 2, 3. E aí eu tenho que o vértice 3 entra para a árvore. Agora eu tenho todo o meu grafo formando a árvore. E a gente sabe então quais são as arestas, né? Sabendo também os pesos delas, a gente consegue calcular o peso total do meu grafo. A 0,2 é 1, mais a 0,5 é 1 também, mais a 0,4 é 2, mais a 0,5, não, desculpa, 0,2, 0,5, 0,4. A 1,5 é 2, mais, e a 2,3, que é 3. Então, eu tenho 1, 2, 4, 6, 9. Então, meu peso total é igual a 9. E são essas arestas que vão formar a minha árvore geradora mínima. Eu poderia ter uma árvore geradora mínima formada por um conjunto de arestas diferente desse? Poderia, tá? Naquele momento que a gente tem que escolher mais de uma, aí dependendo de como o algoritmo estiver implementado, ele pode escolher uma ou outra. E aí a gente pode ter respostas diferentes. Mas esse peso mínimo tem que ser o mesmo. Eu posso ter um conjunto de arestas diferente, mas com esse peso mínimo. Uma vez que esse é o peso mínimo, eu não posso ter uma resposta certa com peso 10, por exemplo. Eu posso ter outras respostas certas com esse mesmo peso 9. Deixa eu jogar isso lá no aquele visual, só para a gente ver a diferença. Fazer o seguinte, eu vou abrir um outro aqui, só para a gente ver a diferença, tá? Então, o que a gente teve foram essas arestas aqui, só para eu saber quais foram. Deixa elas aqui. Vai dar uma confusãozinha ali, né? Mas depois eu vou apagar aqui. E vou pegar também o grafo original aqui.
para manter as mesmas informações, que é 6. Beleza, então qual aresta que ficou? A 02 ficou, a 04 ficou, a 05 ficou, a 14 não ficou, a 15 ficou, a 23 ficou, a 24 não ficou e a 45 não ficou. Beleza. Vou apagar isso aqui agora. Coisas a mais. Só para a gente ter uma ilustração, né? Então eu tinha esse grafo aqui originalmente. A gente fez o processamento dele utilizando a ideia do algoritmo e a gente obteve essa árvore geradora mínima. O que é essa árvore geradora mínima? É um grafo sem ciclo, mas conectado, né? Que representa como se fosse uma parte desse aqui, minimamente conectada. Então, a ideia é essa, né? A gente vai fazendo os cortes até chegar à resposta final, em que a gente vai ter todos os nossos vértices dentro da árvore e um conjunto ali mínimo de arestas para manter esses vértices conectados. Esse aqui foi o algoritmo, então, de Prim. Peço que vocês tentem fazer aí para vocês pegarem a ideia da execução dele, tá? Então é isso, até a próxima.